Dilma presidenta. Mais mudanças, mais futuro. O Brasil perdeu, durante anos, um tesouro inestimável: a capacidade de planejar e executar grandes programas sociais e grandes obras de infraestrutura. Como ministra, ajudei o presidente Lula a recuperar esse tempo perdido. Como presidenta, acelerei este trabalho. Estamos conseguindo resultados muito importantes. Somos hoje um dos países com maior volume de grandes obras no mundo. Ao mesmo tempo, com os maiores programas de inclusão social e distribuição de renda. Não é fácil tocar tudo isso. E não é só por causa da grave crise internacional. É porque encontramos ainda hoje obstáculos herdados daquele tempo em que o Brasil não se preocupava em planejar e executar. Mas a cada dia, isso vai ficando no passado. Com Dilma, cada área fundamental para o desenvolvimento é tratada de forma global e integrada. Isso ocorre no setor elétrico, no setor de ferrovias, rodovias e hidrovias ou no setor hídrico. Com um planejamento meticuloso, sempre enxergando o conjunto das coisas, Dilma fez avançar o grande trabalho de Lula. Concluiu, consolidou e ampliou obras em todo o Brasil, abrindo as portas para um novo ciclo de desenvolvimento. O Brasil de antes não tinha obras suficientes nem bem planejadas capazes de combater os efeitos da seca no Nordeste. Com Lula e Dilma, passou a ter. Dilma vem realizando obras monumentais no Nordeste, como a adutora do Pajeú em Pernambuco e o Eixão e o Cinturão das Águas no Ceará. E o trabalho não para aí. Por toda a parte do semiárido, há uma grande obra já pronta ou em andamento, como a adutora do Algodão na Bahia, a adutora do São Francisco em Sergipe, o Canal do Sertão Alagoano em Alagoas, os sistemas adutores de Piaus e Bocaina no Piauí, as vertentes litorâneas na Paraíba e os sistemas do Alto Oeste e do Seridó no Rio Grande do Norte. Mas a principal dessas obras é o projeto de integração do Rio São Francisco. São 2 canais, o Eixo Norte com 260 quilômetros e o Eixo Leste com 217 quilômetros, que vão levar água às regiões mais secas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas em 390 municípios. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica já realizada na nossa história e uma das 50 maiores do mundo. A água que vai sair daqui vai encharcar muito o chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Na área de energia, temos outro exemplo dos desafios que Dilma vem enfrentando e vencendo. Antes, era impossível transmitir a energia que sobrava numa região para socorrer outra que estivesse em dificuldades. Com Dilma, isso mudou. Todas as regiões do país foram integradas pelo SIM, uma conquista que só foi possível porque em apenas 4 anos, Dilma implantou 23 mil quilômetros de linhas de transmissão, o equivalente à metade da circunferência do planeta. Para levar energia da usina de Tucuruí até Macapá e depois até Manaus, foi necessário instalar 3.300 torres ao longo de 1.750 quilômetros. 2 delas instaladas aqui para atravessar o rio Amazonas, na divisa do Pará com o Amapá, tem 295 metros de altura, só 29 metros a menos que a Torre Eiffel. É uma obra simplesmente espetacular. Dilma também está aumentando a oferta de energia em todas as regiões do país. Para isso, vem construindo 3 das maiores hidrelétricas da nossa história. Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que já acionaram suas primeiras turbinas, e Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Belo Monte é a maior hidrelétrica em construção no mundo e, depois de pronta, vai ser a 4ª maior em capacidade de geração de energia, atrás apenas de Itaipu e de 2 hidrelétricas chinesas. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura,
a quantidade de concreto suficiente para construir 48 Maracanãs. A escavação de rochas, maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Por isso, quando falam que o Brasil está parado, eu até acho graça. A verdade é que o Brasil está se movimentando como nunca, fazendo o que tem que ser feito e realizando as obras que eram esperadas há décadas. Com uma potência instalada de mais de 11.000 megawatts, Belo Monte vai gerar, em média, 4.571 megawatts, energia suficiente para atender 18 milhões de residências, ou 60 milhões de pessoas, o equivalente à população da França. Serão 18 turbinas. As primeiras entram em operação entre 2015 e 2016. Quando eu vejo uma obra deste tamanhão, não é o seu grande porte o que mais me impressiona nem o que mais me alegra. É sim o tamanho do benefício que ela vai causar na vida das pessoas. Esta obra vai trazer, logo, logo, luz elétrica para milhões de brasileiros em todo o país. Isso é o que mais importa. Dilma também deixou para trás o abandono de décadas que tanto prejudicou nossas ferrovias, rodovias e portos. Dilma já construiu e ampliou 1.053 quilômetros de ferrovias. Duplicou e criou 3.003 quilômetros de rodovias. E está modernizando 18 portos. Mais que isso, Dilma está integrando todas essas modalidades de transporte num projeto logístico que vai encurtar distâncias entre os centros que produzem, os que consomem e os que exportam. Assim, vai agilizar e reduzir os custos com o escoamento de produtos, gerar milhares de empregos e dar um novo impulso à economia. O Brasil ficou décadas sem investir em suas ferrovias. Este trecho da antiga Norte-Sul, por exemplo, ficou 27 anos esperando para ser concluído. Isso causou grandes prejuízos ao país e aos nossos produtores. Estamos recuperando esse tempo perdido. Concluímos a antiga Norte-Sul. Outros 2.500 quilômetros estão em obras e 4.000 em processo de concessão. Ou seja, o Brasil vai voltar a andar nos trilhos, reduzindo custos e ganhando tempo e segurança no transporte de sua produção. Dilma está fazendo tudo isso e ainda mais. O pré-sal, por exemplo, se tornou uma realidade. E com ele, Dilma está deixando o Brasil pronto para uma nova era de desenvolvimento social e econômico. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal. Em 2010, o governo Lula criou um modelo de partilha para que as riquezas do pré-sal ficassem em poder do povo brasileiro. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o Campo de Libra. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar 4 novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. E isso vai gerar milhares de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1,3 trilhão do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Isso sim é compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Fez um selfie com Dilma? Gravou um vídeo para ela? Então mande pra gente www.dilma.com.br. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho certeza que você já está surpreso com tanta coisa que a Dilma fez e você não sabia. Garanto que você vai ficar ainda mais. Esta campanha vai servir exatamente para isso, para você ver como certa imprensa gosta mais de fazer política do que informar bem. Como só consegue falar mal e é capaz de esconder obras fundamentais que estão transformando o Brasil. É por isso que a gente diz que na minha primeira campanha a esperança venceu o medo. E nesta da Dilma, a verdade vai vencer a mentira.
Dilma enfrentou uma tremenda crise mundial. Segurou o touro à unha e fez muita coisa. Muita mesmo. Avançou com os programas que eu deixei e fez muita coisa nova. Ela só conseguiu isso porque foi um governo de continuidade. Porque continuou e melhorou muita coisa que começamos juntos quando eu era presidente e ela era ministra. Dilma continuou a mudar o Brasil enfrentando as piores dificuldades que um presidente teve nos últimos tempos. E uma das piores campanhas negativas de certa imprensa, que se transformou no principal partido de oposição. Ela enfrentou e venceu tudo isso, sem chiar, sem se queixar, sem se fazer de vítima. Por isso, ela está mais forte, mais madura e mais experiente. Por isso, eu lhe peço, não deixe a mudança parar. Não deixe o Brasil parar de mudar. É por ter feito tudo isso e não ter se esquecido de cuidar da educação, da saúde e do bem-estar dos brasileiros que Dilma está construindo um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. É por isso que uma parte do futuro já começou e outra já tem suas sementes bem plantadas. Você vai perceber isso cada vez mais durante esta campanha. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta.